Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Bom, vamos para o direto da redação com o Paulo Sérgio, do Xangrande News. Ele está com a gente na ponta da linha e a gente conversa com ele agora. Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcio Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM que acompanham nesta quinta-feira o Jornal da Manhã. Muito bem, a gente começa o nosso bate-papo, Paulo Sérgio, falando sobre esse clima maravilhoso que está aí, né? Parece que o ar-condicionado vai permanecer durante muitos dias aí. O que é que você está fazendo para vencer o frio? Diga aí. Olha, Márcio, realmente muito frio, né? Eu estou um pouco acima do peso, né? Aí esse clima frio é bem melhor que o verão, viu? O verão, para mim, que estou um pouco acima do peso, não é muito bom não, viu? Aí quando chega esse friozinho aí, a gente aumenta a quantidade de cobertores, pega um mais grosso, né? E para tentar suportar aí esse friozinho, né? É verdade, tem que recorrer para os lençóis, tirar os lençóis dos guarda-roupas aí para poder vencer o frio, porque o tempo tá frio, viu? Tá muito frio. Bom, vamos começar o bate-papo falando sobre a situação do boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Como é que está a situação da Covid aqui em Xangrande? Olha, Márcio, ontem nós tivemos a divulgação de mais um boletim aqui na cidade e nesse novo boletim 3 novos casos de infecção por Covid-19 foram apontados e com isso a cidade passou, né, aí, a ter 5 novos casos neste mês de agosto. No total, 264 pessoas já tiveram contato com a Covid-19 de forma confirmada, viu? Esses 3 novos casos apontados no boletim são de 2 mulheres de 33 e 41 anos e um homem de 71 anos. Eles atestaram positivo através de testes rápidos. Os 3 pacientes, eles estão internados na ala de isolamento do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, sob acompanhamento das equipes de saúde do município. Dos 274 casos confirmados, 21 pacientes estão com sintomas leves, 25 com sintomas graves, 203 pacientes já se recuperaram e 15 óbitos ocorreram desde o início da pandemia aqui no município. Nos casos em investigação, Xangrande tem 26, aguardando aí os resultados dos exames. Se esses 3 estão na ala de isolamento do hospital aqui de Xangrande, então significa de que eles não estão muito bem, né? Isso, a ala de isolamento ela é utilizada quando o paciente, né, tem uma certa dificuldade, né, precisa de maiores cuidados do que quando ele está em casa, né? Então, esses 3 pacientes, já tinha também um outro paciente dessa semana, né? E aí, nós temos agora 4 pacientes na ala de isolamento do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, aqui em Xangrande. Muito bem, vamos esperar que os números permaneçam tranquilos, né? 3 casos, mas a gente espera que esses números continuem assim para que a gente permaneça com esses números em queda. Pelo menos até agora, tivemos aí pelo menos o mês de julho, um mês muito tranquilo em relação ao mês de junho, mês de maio, né? Quando a gente começou a registrar os casos aí desde o mês de março, abril e toda aquela situação. Bom, Paulo Sérgio, a gente teve informações que ontem foi realizada mais uma sessão da Câmara na Casa Paulo Viana de Queiroz e o secretário de Educação, Joel Gomes, esteve ontem na Câmara e a gente queria saber o que foi que ele foi fazer lá, né? A gente quer saber o que ele foi fazer lá, o que foi que ele foi apresentar lá. A gente sabe que ele foi convidado pelos vereadores. Agora, para falar o quê? Isso, Márcio. Ele foi convocado, né, pela Câmara, assim como o secretário de Saúde, Jairo Paiva,
deve ser convocado na próxima quarta-feira, né? Foi iniciativa do vereador Nil Mototáxi, então ele fez esse pedido ao presidente para que se convocasse os secretários. Sim. O secretário Joel Gomes foi tratar de 2 assuntos específicos. O primeiro foi sobre a análise desse período que ele está à frente da Secretaria de Educação, aí apresentou os números, né, apresentou toda essa questão que envolve a evolução da educação aqui no município de Xangrande, né? Ele também apresentou os projetos que foram desenvolvidos na cidade durante esse período de sua gestão à frente da Secretaria de Educação. Um outro assunto que ele foi conversar também com os vereadores, né, responder aos questionamentos dos vereadores, foi sobre essa possibilidade de retomada das aulas presenciais, porque existe essa possibilidade no estado de Pernambuco, né, a exemplo de outros estados que já estão retomando suas aulas presenciais. Então, segundo os vereadores, né, há uma preocupação para esse retorno das aulas presenciais aqui no município de Xangrande, como no estado de Pernambuco por inteiro, né? Então, ele esteve lá na Câmara de Vereadores para conversar com os vereadores sobre essa possibilidade, explicar que é uma decisão que vem de cima para baixo, né? Vem do governo para os municípios, do governo do estado para os municípios, agora que os prefeitos fizeram o pedido para que essa decisão caiba apenas aos municípios, né? Caso esse pedido seja aceito pelo governo, nós poderíamos ter aí a retomada das aulas na rede estadual e os municípios decidindo se vão retomar também suas aulas presenciais nas escolas públicas e se vão municipais, né? E se vão autorizar também o retorno das aulas nas escolas particulares. Agora, aí ficou todo aquele questionamento ontem, Márcio, foi uma reunião bem longa por conta desses questionamentos, João. Agora, o que eu queria entender é se caso for retomada essas aulas, como é que vai ser isso, né? Quais são os protocolos de segurança que podem ser efetivos para a prevenção da contaminação com esses alunos? Como é que poderia? Ele apresentou alguma justificativa, alguma forma de evitar essa contaminação ou não? Sim, Márcio, ele apresentou o protocolo de segurança, né, que é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, o primeiro ponto é o transporte, né? O transporte. Estuda-se a possibilidade de cada ônibus que traz os alunos ter pelo menos um monitor para garantir o distanciamento entre os alunos. Também vão passar por higienização, todos os transportes, a partir do momento que iniciou a viagem, então já faz a primeira higienização, depois quando terminou faz outra higienização e assim vai. Sobre as escolas, né? A Secretaria estuda a possibilidade de colocar revezamento entre os alunos. De que forma? Os alunos, por exemplo, uma sala com 30 alunos, só pode participar naquele dia 15 alunos, no outro dia os outros 15. Isso para o ensino infantil, né? O ensino fundamental, que se tem apenas uma professora ou um professor, né? Para os alunos do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, estuda-se a possibilidade de, por exemplo, metade dos alunos terem uma semana de aula, enquanto a outra metade está em casa, né? E aí, na outra semana, aquela metade que esteve em casa vai estudar os mesmos conteúdos com os professores em sala de aula que a outra metade estudou na semana anterior. E isso também organizando o material didático que vai continuar sendo entregue, tá certo? Porque quando o aluno estiver em casa, ele não vai ficar sem fazer nada, né? Ele vai ter um conteúdo
também para ele estudar, para ele manter essa programação, né? Aí, também higienização das salas de aula, antes e depois das aulas, né? A secretaria vai disponibilizar isso também. Questão do distanciamento entre os alunos na sala de aula, a questão do revezamento também no horário do lanche, né? No horário do intervalo. Então, vários intervalos durante o dia, ao invés de apenas um, né? Mas a grande preocupação é com as crianças, né, Márcio? Saber se as crianças vão seguir esses protocolos, né? Eu acredito que seja muito difícil, porque criança, meu amigo, segurar menino é muita bronca, não é fácil não. Eu estava vendo um dado muito importante, ainda hoje pela manhã, enquanto a gente estava programando aqui o Jornal da Manhã, escolas, faculdades no sul do país, como São Paulo, já estão começando a reabrir, né? E algumas escolas onde os ricos eles pagam para os filhos ter aula. 20% deles comunicou e confirmou que vão para as salas de aula. 80% não vai não. Então eu acho muito difícil, numa realidade nossa aqui, muito diferente, a gente ter aí a participação dos alunos de forma presencial, de maneira completa. Eu acho muito difícil, principalmente a questão infantil, né, que é o ensino fundamental, onde é praticamente impossível você segurar uma criança, você segurar isso aí é natural, é da criança, não tem como segurá-la, não tem como. Eu acho difícil isso. Falando nesse ponto, Márcio, sobre essa previsão da volta às aulas, a partir de segunda-feira, o município vai fazer um questionamento aos pais ou responsáveis, né? Vai enviar uma pesquisa, porque segunda é dia de enviar o bloco de atividades, né? O quarto bloco de atividades. Então, vai enviar uma pesquisa junto com esse bloco para avaliar, entre outras questões, se os pais querem que as aulas sejam retomadas de forma presencial. Isso. Até quarta-feira, mais ou menos, deve-se ter esse resultado. E uma coisa importante que o secretário Joel Gomes falou é que quem não quiser que o filho volte às aulas presenciais, não se preocupe, porque não vai ser prejudicado, porque a secretaria vai continuar enviando esses blocos de atividade. Aí tá certo. Para os estudantes, viu? Aí tá certo. Eu queria, só por essa atitude, já parabenizar o secretário por essa atitude belíssima, porque eu já me pronunciei e muitos pais já se pronunciaram também, de que não vão mandar os seus filhos nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Existem crianças que são saudáveis, até demais, tem saúde para dar e vender, mas tem crianças que já passam por alguns problemas de saúde. Então, arriscar a vida dessas crianças por conta de aulas presenciais, de forma alguma. Então, já existe essa flexibilização. Parabéns ao secretário, parabéns à prefeitura, né, ao prefeito por pensar também nesses pais que não vão mandar seus filhos, eles não vão, porque muitas criancinhas já têm muitos problemas de respiração, problemas respiratórios, enfim, realmente é uma coisa muito difícil. Apesar de que a gente já está no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, a gente tem 4 meses aí, praticamente de ano letivo, né? Até a metade, eu acho que do mês de dezembro, não sei. Praticamente a gente tem aí 4 meses para a gente finalizar o ano. Até agora está se virando como pode. Então, eu acho que não tem motivo para a gente ficar. Apesar de que aquilo que o secretário falou, né? Que a decisão vem do governo do estado para as prefeituras, não é das prefeituras. A gente tem que entender isso também, né? Bom, Paulo Sérgio, amanhã vai ser o último dia para quem quer fazer o pedido aí do auxílio emergencial cultural, né? Da cultura, né? E aí, tem muita gente que está interessada em receber o realzinho aí para dar um suporte nesse momento difícil aí ou não? Olha, Márcio, amanhã realmente é o último dia, né, da inscrição do auxílio emergencial da cultura, né? Que está sendo feito lá no Centro Cultural, ali ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Xangrande, né? Tem muita gente, né, que fez a inscrição e tudo mais,
tem aquelas pessoas que muitas das vezes não fazem parte dos requisitos, né? Por terem recebido o auxílio emergencial normal, né? Então aí não podem receber esse auxílio emergencial da cultura, né? Ele é voltado para profissionais que atuam nessa área, né? E aí engloba uma série de profissionais, também instituições privadas que têm, de certa forma, uma atuação com a cultura, casas de shows, por exemplo, e por aí vai. Então, amanhã é o último dia de inscrições lá no Centro Cultural, das 8 da manhã à 1 da tarde, e aí você leva seus documentos, né, documentos pessoais, CPF, identidade, e faz a sua inscrição nesse auxílio emergencial da cultura. Lembrando que é inscrição, tá certo? Pode ser aprovado ou não. Então, é preciso ficar atento e entrar dentro dos requisitos desse auxílio emergencial da cultura, Márcio. Muito bem. Para a gente finalizar, hoje parece que o pastor Joelson está mais animado, né, Paulo Sérgio? Rapaz, o pastor Joelson está bem animado hoje, né? Por quê? Diga aí. O Salgueiro, né? Salgueiro Atlético Clube, time lá da cidade de Salgueiro, foi campeão pernambucano ontem, né? Venceu nos pênaltis a equipe do Santa Cruz e foi campeão pernambucano. Isso, o Salgueiro é o primeiro campeão do interior, né? Primeiro campeão pernambucano do interior. Então, olha só a grandeza do título da equipe salgueirense. E o pastor Joelson, assim que terminou o jogo, já estava lá nas redes sociais compartilhando. Ele que é salgueirense, né? Passou 10 anos atuando na cidade de Salgueiro, né? Viu o nascimento do clube, né? Do Salgueiro Atlético Clube, adotou como seu time aí e que agora está comemorando o título da equipe sertaneja, viu? Muito bem. Aproveitar aí, e não é todo time de futebol que tem um torcedor como ele, né? Então tem que aproveitar mesmo esse momento, né? Bom. O único torcedor salgueirense na cidade de Xangrande, né? É o único, pelo menos que se sabe, é o único, é o pastor Joelson. Paulo Sérgio, muito obrigado pelas informações aqui na Cidade FM e até amanhã. Márcio, uma ótima quinta-feira a todo mundo e até amanhã, viu? Muito bem, tá aí Paulo Sérgio, direto da redação do Xangrande News.